Caríssimos, estejam bem. Da Europa, nós vamos falar um pouco sobre regionalização e organização do seu espaço. A regionalização que nós vamos estudar é bem clássica, que divide a Europa entre oriental e ocidental. E tem a ver essa regionalização com um momento histórico que a Europa vivenciou, que foi a Guerra Fria, que consistiu na divisão social, econômica, entre duas formas de organizar a sociedade, que é a forma capitalista que predomina hoje e a forma socialista. Nós não vamos entrar em detalhes sobre as diferenças entre as duas, mas a gente sabe que o socialismo entra em crise, então essa crise culmina numa transformação ou numa retomada do capitalismo nessa parte da Europa e do mundo quase todo. Por causa dessa crise socialista e da mudança do sistema para o capitalismo, a gente tem mudanças também nessas fronteiras existentes na Europa, que nós vamos ver. Esta é a regionalização clássica da Europa, que a divide em duas regiões. Europa Ocidental, que abarca países que sempre foram capitalistas. Aliás, o capitalismo surgiu foi nessa parte da Europa, espalhou pelo mundo todo e hoje é o sistema que predomina basicamente em todos os países. Europa Oriental ou leste europeu. Aqui a gente pode chamar, voltando aqui, né, a Europa Ocidental a gente pode chamar de Oeste Europeu também. Ocidental, sinônimo de Oeste. Oriental, sinônimo de Leste. Por isso que Leste Europeu também serve para a denominação desta região. Mas na Europa Oriental, pega países que tiveram uma experiência socialista a partir de 1917 com a Revolução Russa. Aí, a partir da Revolução Russa, a Rússia evoluiu para a União Soviética e esses países que estão de verde se tornaram socialistas, mais essa parte da Alemanha, essa parte leste da Alemanha e República Tcheca, tiveram essa experiência socialista. E que hoje, por causa do final da Guerra Fria e por causa da crise socialista, todos os países se tornaram capitalistas. Retomando, Europa Ocidental, países que sempre foram capitalistas. Em verde, Europa Oriental, países que tiveram uma experiência socialista. Essa regionalização não reflete hoje a complexidade atual da Europa. A Europa tem uma realidade muito diferente dessa regionalização, mas é uma regionalização muito citada aí nos meios de comunicação e também muito pedida aí nos vestibulares, e Cefet, Coltec. Então a gente precisa saber disso aí. Fazendo um comparativo entre as duas regionalizações, essa aqui histórica da época da Guerra Fria, do final da Guerra Fria, que influenciou nessa daqui que a gente acabou de ver, nós vamos dar uma olhada em como que foi as transformações das fronteiras, né? Então aqui a gente tinha a União Soviética, que após o final da Guerra Fria se fragmenta em 15 países. Uma parte desses países ficou na Europa. Então a gente tem Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus ou Bielorrússia, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Azerbaijão, Armênia e a Rússia, a parte europeia. Todos esses países que eu acabei de citar faziam parte da União Soviética. Então, tínhamos outros países que não faziam parte da União Soviética, mas eram socialistas. Diferenças. A Alemanha
que era dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, se reunifica. Então aqui já é reunificado. E ela passa a geralmente fazer parte da Alemanha, da Europa Ocidental. Uma outra diferença a gente tem aqui a Tchecoslováquia, que era um país só, passa a ser República Tcheca e a Eslováquia. Esse país se divide em dois. Assim como a Iugoslávia, que era socialista, e hoje se dividiu em 7 países. Uma região menor que Minas Gerais, ou mais ou menos do tamanho de Minas Gerais, hoje está dividida em 7. A gente tem Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, a gente tem Macedônia, a gente tem Kosovo, Montenegro. Todos esses países eles se dividiram alguns anos depois do término da Guerra Fria. Então essas são as principais modificações fronteiriças entre os dois mapas aí, ok? Esse é uma regionalização muito baseada naquilo que pensa a ONU. Aproxima um pouco mais da realidade econômica e social desse continente, mas ainda tem problemas. Vamos começar aí pela Europa Ocidental e Central, que abarca países que têm um dinamismo econômico muito grande. França, Reino Unido e Alemanha são destaques aí, que são os países com maior poder econômico de toda a Europa. Aí a gente tem países da Europa do Sul ou Mediterrânea, ou ainda países da Europa meridional. A palavra meridional é sinônimo de sul. A gente tem Portugal, Espanha, Itália, Grécia, ex-países da Iugoslávia, Albânia, como exemplo. Não possuem uma dinâmica econômica tão grande quanto a Europa Ocidental e Central, mas tem tido um investimento da União Europeia, de empresários, e dinamizado essa região. Mas, ainda assim, tem alguns países pobres, por exemplo, como a Albânia, que tem índices sociais bem preocupantes em relação preocupantes e abaixo do que a Europa costuma apresentar. Países da Europa Oriental ou do leste europeu são países que tiveram uma experiência socialista e que hoje estão numa ascendência econômica, também sendo alvos de investimentos de países e empresas da Europa Central e Ocidental e mesmo até da União Europeia. Chamar atenção para a Rússia, que tem tido um destaque muito grande nos últimos anos, mas ainda assim essa região apresenta alguns países com índices sociais preocupantes em relação à Europa, tipo Geórgia, Armênia, Azerbaijão, que são também um dos países mais pobres da Europa. Já no norte da Europa, a gente tem Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, que também são chamados de países nórdicos, ou ainda países da Europa setentrional. Setentrional é uma palavra sinônimo para norte, e esses países têm como característica de terem um dos melhores índices sociais da Europa. Não tem uma economia tão dinâmica quanto os países da Europa Ocidental e Central, mas a qualidade de vida desses países é exemplar. Sempre estão no topo aí da lista de países de elevado ou muito elevado índice de desenvolvimento humano, o conhecido nosso IDH. Esse é um mapa que mostra como é que é a distribuição
da renda per capita nos países da Europa. Primeiro vamos tentar entender o que é essa tal da renda per capita. Renda é o PIB, Produto Interno Bruto. E o que significa isso? Riqueza gerada. Você faz a soma de todo o lucro das empresas, de todos os lucros de investimento financeiro, salários que são pagos, todas as rendas são somadas, aí você tem um valor. Quando a gente tem esse valor dividido pela população, ou per capita, por pessoa, em latim, é um termo latim, que significa literalmente por cabeça, aí a gente tem o PIB per capita ou a renda per capita. No caso, é no ano de 2017. As cores mais claras com menos renda, as cores mais escuras com mais renda. Fazendo um comparativo com o Brasil. O Brasil está surpreendentemente está nessa faixa de PIB per capita. O Brasil em 2017 apresentou um PIB de cerca de 31 mil dólares. Não significa que o Brasil esteja bem, porque o grande faz com que o PIB seja dessa forma aqui no Brasil o Brasil produz um dos maiores rendimentos do mundo, está entre os 10 países que mais produzem riqueza no mundo. Mas é uma riqueza produzida de forma desigual, que é absorvida de forma desigual. Não é toda a população que consegue ter acesso a essa riqueza estrondosa que o Brasil gera. É diferente da realidade dos países europeus. Um país europeu que está nessa faixa de renda per capita, por exemplo, a gente tem a França, que possivelmente está bem próximo dos 40 mil dólares, mas quase todo mundo tem um acesso a essa renda, né? O Reino Unido, a Alemanha, etc. Olhando de uma forma muito geral, a Europa coincide com a regionalização apresentada no slide anterior. Os países do leste europeu, do sul e do leste europeu, apresentam os menores índices de renda per capita. Já os países da Europa Ocidental e Central, as maiores rendas per capita. E os países nórdicos ou da Europa do Norte apresentam as mais elevadas renda per capita. Esse é um mapa que mostra um pouco da organização do espaço europeu, tendo como base as questões econômicas. A gente tem na Europa um centro muito dinâmico que inclui leste da França, norte da Itália, oeste da Alemanha e sudeste do Reino Unido, incluindo também a Suíça e parte aí da Áustria. Essa região é onde são tomadas decisões de destinos do capital que existe na Europa e para o mundo todo. Chamar a atenção para as metrópoles, né? Esses círculos aqui mostram várias metrópoles existentes na Europa, com destaque para a metrópole mundial de Londres e de Paris. Ao redor desse centro dinâmico de poder econômico existe uma periferia muito integrada, que aí a gente tem a Irlanda, Reino Unido, o sul dos países nórdicos, que é Noruega, Suécia, Finlândia, a gente tem Dinamarca, a Alemanha, a Áustria, República Tcheca, a Itália, o norte da Itália, o oeste da França,
e boa parte do centro-norte da Espanha. Toda essa região que é bem presente na região centro-ocidental da Europa e também sul dos países nórdicos, também chamar atenção para a Islândia, né? A Islândia também está dentro dessa periferia muito integrada, voltada para a Europa, e essa periferia integrada tende a se ampliar. Se daqui a alguns anos a gente pudesse ver esse mapa, a gente perceberia que essa periferia estaria cada vez mais ampliada. Tem uma periferia dinamizada por deslocalizações e investimentos, ou seja, que é a deslocalização? Empresas que percebem em outros países que não têm um dinamismo econômico tão grande, oportunidades, principalmente com relação a recursos naturais e mão de obra mais barata. Então, esses locais são hoje os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, a gente tem Eslováquia, Polônia, aqui a gente tem Hungria. Esses países estão recebendo investimentos desse centro, também chamar atenção para o sul de Portugal e sudoeste da Espanha. Então a gente tem esses locais recebendo muito investimento desse centro econômico. A gente tem até as setinhas desse fluxo de investimento intenso para o leste europeu. Periferia de dinamismo localizado são esses centros econômicos importantes, mas eles são peculiares e são bem voltados para o lugar. A gente tem o sul da Itália, a gente tem a Grécia e a gente tem também Portugal, o norte de Portugal, tendo essas peculiaridades econômicas que eles têm uma integração não tão intensa quanto as outras áreas. Periferia em vias de integração e periferia aguardando integração estão de verde, verde claro e verde escuro, que são regiões da antiga Iugoslávia, Bulgária e Romênia, esperando com que esses empresários que estão investindo em outros lugares também percebam o potencial econômico assim. Mas por que aguardando? Porque o empresário só vai para algum lugar se ele ver uma possibilidade de não ter conflitos no seu território, se ele tiver conforto em relação à aplicação financeira que ele está levando. Se ele perceber que tem algum conflito político ali, se ele perceber, o empresário perceber que não existe uma possibilidade segura de ele investir o seu capital, ele não vai fazer isso. Então esses países, principalmente o antigo Iugoslávia, têm um histórico de conflito político interno muito intenso. Então está se resolvendo ainda esses problemas, fazendo com que esses problemas sejam minorados para poder receber segurança, para poder fazer com que a percepção da segurança aumente, e aí sim os empresários vão fazer investimentos. Pegando agora a União Europeia, que é extremamente importante para a Europa, a gente vai ver a realidade própria do bloco e que tem muito a ver com a realidade apresentada no slide anterior. Aonde você está em colorido são países formadores da União Europeia. A gente já viu produzir um vídeo só a respeito desse bloco econômico e a gente sabe que o Reino Unido está em vias de sair. Mas no final de 2020, nós estamos gravando esse vídeo neste ano, ele conclui a sua saída, mas por enquanto ele está registrado como
membro da União Europeia. Então, o que nós temos de realidade na União Europeia? Países com elevada industrialização ou, entenda, muito modernos. Aí a gente tem França, Alemanha, Itália, Reino Unido como destaque, o Benelux, chamado Benelux, os 3 países pequenos da Europa, do norte da Europa, Bélgica, Nederland, ou Países Baixos, ou Holanda, né? E Luxemburgo. Bélgica, Holanda e Luxemburgo, Suécia também e Áustria são países muito modernos. Países com um pouco menor de industrialização, mas não também importantes, Finlândia e Irlanda. Países de industrialização recente, a gente tem Portugal, Espanha e Grécia. Países de fraca industrialização, Chipre. Olha que interessante, né? Na Europa você tem praticamente, na Europa não, na União Europeia, praticamente todos os países têm algum grau de industrialização bem importante. São raros os países que não têm. O Chipre é um deles e Malta, que é um pequeno país aqui ao sul da Sicília. Ex-países socialistas que pertenciam ao leste europeu e que hoje são membros da União Europeia. E desses países socialistas que estão de verde, a gente tem algumas realidades. Aqueles que são de elevada industrialização em relação ao conjunto do leste europeu, ou seja, destes aqui, esses que estão achurados em diagonal, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Croácia, são os países que se destacam na sua industrialização, no seu grau de modernidade. Já esses que estão achurados em linhas tracejadas, em horizontal, são de menor industrialização. Aí a gente cita a Romênia, a Bulgária, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, neste caso. Países em cinza são países da Europa que não pertencem à União Europeia, são ex-países da antiga Iugoslávia, Suíça, Noruega e Islândia, que aqui nessa região, nessa regionalização está sendo chamado esse conjunto de a outra Europa, e esses de roxo, países da CEI, Comunidade dos Estados Independentes localizados na Europa. A gente fala da Moldávia, Ucrânia, Belarus e Rússia. E aqui também a gente poderia citar Geórgia, Armênia e Azerbaijão aqui no Cáucaso, que no caso não está regionalizado aqui, mas podemos citar. Dentro dessa outra Europa, chamar a atenção para a Suíça, ela está no meio aqui, ela faz parte do centro dinâmico e de poder da Europa. Tem um poder financeiro muito grande. É muito difícil um banco importante mundial não ter uma filial aqui na Suíça. Mas a Suíça preza pela neutralidade econômica, política. Então ela não quis fazer parte do bloco, mas isso está sendo revisto. Países igual Islândia e Noruega, por causa da sua condição muito boa de qualidade de vida, optaram por não fazer parte da União Europeia ainda, mas talvez no futuro faça. Países da antiga Iugoslávia, que ainda se identifica algum conflito político, alguma coisa ainda que não está sendo resolvida, que pode gerar algum tipo de conflito armado, ainda está sendo resolvido essas questões. A Europa ela investe muito nessa questão de estabilidade política para poder fazer parte. É o que está acontecendo nessa região aqui. Mas alguns países já conseguiram essa estabilidade que eram da antiga Iugoslávia. Por exemplo, a Eslovênia e a Croácia já tiveram
sua positividade nesse caso aí para entrar para o bloco. A Turquia tem uma peculiaridade por ela ser aqui é a parte só europeia, a Turquia se estende pela Ásia aqui, mais de 90% do seu território está na Ásia. Ele é um dos grandes países muçulmanos do Oriente Médio. E ela está sendo pleiteada para entrar para a União Europeia. Seria o primeiro país asiático a entrar para o bloco e muçulmano. Esse aqui é o grande lance. Bom, aqui, países da CEI, Comunidades Estados Dependentes. Que países são esses? São países que faziam parte da União Soviética e que formaram, logo após a dissolução desse país, um bloco econômico chamado Comunidade dos Estados Independentes, cujo líder, sem sombra de dúvida, é a Rússia. E a Rússia, de certa forma, ela disputa poder de influência com a União Europeia. O exemplo mais claro disso é a Ucrânia. A Ucrânia está sendo disputada pela União Europeia e a Rússia quer manter a sua influência política e econômica dentro desse território da Ucrânia. Nos últimos anos, parte da população apoiou essa mudança de ser satelizada pela União Europeia, ou seja, a Ucrânia também estreitar suas relações econômicas e políticas com a União Europeia e se afastar um pouco da Rússia. Parte da população não concorda com isso, concorda de manter as suas relações com a Rússia. Aí deu um problema na Ucrânia, um problema de quase e praticamente uma guerra civil, onde pessoas estão matando por divergirem de ideias. Isso é muito ruim. Num dos últimos momentos, que até tirou a Rússia do chamado grupo dos mais poderosos países do mundo, do chamado G8, agora é G7, porque a Rússia saiu, porque ela anexou esse território da Crimeia, que pertencia à Ucrânia, e a Rússia simplesmente falou que é dela, pronto e acabou. Então, os outros países falaram que isso é uma coisa autoritária, que isso não pode acontecer, e a Rússia acabou saindo do G8 neste caso. Boa parte dos países do mundo não reconhecem essa anexação. A Rússia já bateu o martelo e colocou o seu exército aqui e está mandando e desmandando dentro da península aqui da Crimeia. Bom, esse é um panorama muito geral sobre a realidade que a Europa tem hoje através desses mapas regionais, entender um pouco da organização espacial. Terminamos aqui. Fique em paz e até a próxima. Tchau.